Eu quero convidar a amada igreja a abrirem as vossas Bíblias. Então, 2 Coríntios capítulo 5, aleluia, do versículo 14 em diante, eu quero ler, aleluia, um texto que ele fala com a igreja, um texto muito conhecido que diz, versículo 14: pois o amor de Cristo nos domina, aleluia, porque reconhecemos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Versículo 18 vai dizer: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Versículo 20 vai dizer: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Texto maravilhoso, aleluia, da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreve àquela igreja, e ele aconselha aquela igreja de Coríntios a permanecer firmes na presença do Senhor. A caminhada da vida, meus amados irmãos, ela não é uma caminhada fácil. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Nós vivemos num mundo que vive dominado por um sistema do anticristo, um sistema do mal, aleluia, que domina, que comanda este mundo, aleluia, debaixo, é claro, da autoridade, debaixo da vontade permissiva do Senhor, que tem os seus planos para a humanidade. Aleluia. A palavra do Senhor diz que o mundo, ele jaz no maligno, e que o Senhor nos mandaria como ovelhas no meio de lobos, e que nós teríamos perseguições, e que nós passaríamos por dificuldade, mas o Senhor, ele fala: olha, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós já falamos desse Deus nessa noite, um Deus que venceu o mundo, um Deus que venceu a morte, um Deus que venceu o pecado, um Deus que nunca perdeu uma batalha. É esse Deus que cuida da nossa vida e nos ajuda a caminhar na tua presença, e nos dá força e nos ajuda a continuar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para aquela igreja, e ele fala: olha, vocês são uma nova criatura. Aleluia. Quando vocês aceitam ao Senhor, o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, você passa a viver para Cristo. A sua vida é diferente, as suas atitudes não são mais aquelas. Então, se você mentia, você não mente mais. Se você brigava, você não briga mais. Louvado seja o nome do Senhor. Se você falava palavrão, você não fala mais. Oh, aleluia. Aleluia. A nossa vida, quando nós temos uma vida no mundo, essa vida é uma vida egoísta, que só pensa, aleluia, em nossos prazeres, em comer, em beber, em viver as coisas que o mundo oferece, e muitas vezes nós nos esquecemos de Deus. Mas quando nós reconhecemos
que o Senhor Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, e nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, e nós recebemos a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo dentro de nós, a nossa conduta ela muda, o Senhor ele passa a ser prioridade em nossa vida. Então, se eu queria sair para fazer alguma coisa que não agrada ao Senhor, não, eu vou orar ao Senhor. Se eu queria viver uma vida longe de Deus, eu vou me aproximar do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. E essa transformação, ela acontece através do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo, aleluia, que mora dentro do meu e do seu coração, da nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. O Senhor, ele muda a nossa perspectiva de vida, aleluia. Nós queremos viver muitas vezes, perdão meus irmãos, segundo as leis mundanas. Nós queremos viver muitas vezes segundo as leis dos homens. Nós queremos viver muitas vezes segundo as regras mundanas. Mas quando o Senhor ele passa a morar em nosso coração, aleluia, como diz o versículo 15 e o versículo 16, já diz assim: assim que de nós daqui por diante não conhecemos segundo a carne, e antes conhecemos segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aleluia. A palavra do Senhor ela vai falar das obras da carne. O apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 5, aleluia, no livro de Gálatas, ele vai falar das obras da carne e das obras do Espírito. E as obras da carne, elas são porfias, elas são mentiras. As obras da carne, elas são pelejas. As obras da carne é promiscuidade. As obras da carne são coisas, idolatria, coisas que não agradam ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós, perdão meus irmãos pela voz, está difícil, mas vamos concluir em nome de Jesus. Aleluia. As obras da carne, elas nos afastam da presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. São as coisas que acontecem no mundo. Nós vivemos num mundo onde há, aleluia, muitos problemas, muitas guerras, muitas mazelas, muitas violências, e tudo isso é obra da carne. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós nos afastamos do mundo e nós nos aproximamos desse Deus que morreu por nós na cruz do Calvário, aleluia, nós vamos nos esvaziando das coisas desse mundo, e o Senhor ele vai mudando a nossa vida. O Senhor ele vai mudando a nossa história. O Senhor ele vai mudando a nossa caminhada, e as nossas atitudes, aleluia, passam a ser atitudes que agradam ao Senhor. Atitudes que agradam ao Senhor. Aleluia. Porque quando nós temos o Espírito Santo em nosso coração, aleluia, o Espírito Santo ele frutifica em nós o seu fruto, que é chamado de fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, aleluia, não tem guerra, não tem briga, não tem tempestade, aleluia, não tem matança, não tem violência, não tem traição. Louvado seja o nome do Senhor. O fruto do Espírito tem paz, bondade, longanimidade, aleluia, domínio próprio. Louvado seja o nome do Senhor, amor. Então nós vemos que a obra do Senhor, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, ela se completa em nossa vida através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então nós não vivemos mais para a carne. Quando nós aceitamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, aleluia, as pessoas olham para nós e falam assim: você é o Eduardo, que outra hora eu conheci no mundo, como Deus ele mudou a sua vida,
como Deus ele mudou a sua família, como Deus ele muda a sua trajetória, a sua fala, as suas palavras, como o Senhor ele muda o nosso ser. Porque quando nós nos aproximamos do Senhor, aleluia, quando nós aceitamos esse Senhor Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário, e nós deixamos ele dominar a nossa vida, aleluia, a nossa conduta, o nosso jeito de ser, as nossas ações na nossa casa, na sociedade, na empresa, na igreja, tudo que nós fazemos é diferente. E as pessoas olham para nós e elas veem Deus em nós. E a pessoa olha para você e fala assim: essa pessoa, esse irmão, essa irmã, ela é cheia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por que ela é cheia de Deus? Porque ela aceitou Jesus. Porque ela é cheia de Deus? Porque ela lê a palavra do Senhor. Por que ela é cheia de Deus? Porque ela ora ao Senhor. Por que ela é cheia de Deus? Porque ela se consagra ao Senhor. Porque ela é cheia de Deus? Porque ela ama estar na casa do Senhor. Porque ela é cheia de Deus? Porque ela ama ajudar a obra do Senhor. Porque ela é cheia de Deus? Porque ela ajuda o próximo. Porque ela é cheia de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando ela está sozinha, a vida dela é Deus. E quando nós estamos com Deus, o Senhor ele está conosco. A palavra do Senhor diz: aquele que vier para mim, até mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E quando o apóstolo ele pega essa carta e ele fala: olha, um morreu por todos. É como se todos tivessem morrido. Aqui ele diz que quando o Senhor Jesus morreu por nós, na cruz do Calvário, aleluia, levando sobre si as nossas dores, que ele se faz justiça por nós, morre pelos nossos pecados. É como se eu tivesse morrido para que tivesse oportunidade de ser salvo. Mas eu não posso perdoar pecados. Eu não tenho poder de morrer para alguém, irmão Natanael, para que a pessoa seja salva. Eu não tenho essa condição. Só existe um justo que poderia fazer isso. Esse justo é o Senhor Jesus, Filho do Rei, do nosso Senhor Todo-Poderoso. Em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo, mesmo em pecado, mesmo no seu sofrimento. Deus ele olhou para nós com tal amor, que ele deu o seu Filho unigênito, aleluia, para morrer por nós na cruz do Calvário. Esse Filho unigênito, com tanto amor, ele fala: Pai, eu vou lá e eu vou morrer por eles. Aleluia. E ele desce cumprindo a vontade do Pai. Filipenses capítulo 2 vai dizer que ele se esvazia da sua glória. Ele se esvazia de si mesmo. E mesmo sendo Deus, ele desce e se humilha, aleluia, menor que anjos. E depois ele continua, mesmo como homem, se humilhando até morte. E morte de cruz. Para quê? Para que o meu e o seu pecado, na morte dele, fosse perdoado. O único que tinha poder para fazer justiça sobre alguma vida é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele tem o poder para perdoar pecado. E Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Aleluia! E quando Ele morre, aleluia, a Bíblia diz, o texto de Paulo que nós lemos aqui, aleluia, no versículo 19 vai dizer: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Pastor Eduardo, o que é reconciliar o mundo? Por causa do pecado, nós não tínhamos acesso a Deus. Por causa do pecado de Adão, a nossa vida estava condenada a viver uma vida sem Deus, sem paz, sem salvação, condenado à morte eterna. Uma vida que passaria esse período de vida e iria para o inferno direto. Mas quando o Senhor Jesus ele morre
por mim e por você na cruz do Calvário. Aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 19, aleluia, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 19 que Deus estava reconciliando consigo o mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Não levando em conta os pecados dos seres humanos. Aleluia. Os irmãos, perdoam, hoje eu estou falando devagar por causa da garganta. Tá bom, meus irmãos? Está dando para entender a mensagem? Dando glória a Deus aí, você está entendendo? Aleluia. E Deus não levou em conta o pecado dos seres humanos. Porque quando Jesus morreu por nós em nosso lugar, Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Ele não precisava fazer isso. Ele fez por amor. Ele fez para que eu e você tivéssemos uma oportunidade de termos a salvação. E quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, e Jesus vê a justiça, Deus vê a justiça pelo pecado feita, aí ele olha para a igreja dele, louvado seja o nome do Senhor. Aí ele olha para o pastor Eduardo, outra hora pecador, sem Deus, sem Pai, sem salvação. E aí ele fala: olha, mas o meu filho amado morreu na cruz por ele, e os pecados dele estão perdoados, e eu vou voltar a ter relacionamento com ele. O Senhor, Ele quer ter relacionamento com você. O Senhor, Ele quer ter relacionamento, aleluia, com aquele que entrega a sua vida a Jesus. O Senhor, Ele quer ter relacionamento com a sua igreja. O Senhor, Ele quer ter seu relacionamento, porque a morte de Cristo tem muito valor, porque a morte de Cristo perdoa os nossos pecados. E o Deus Todo-Poderoso, Pai, que é justo, que é poderoso, quando Ele olha para mim na lente do Cordeiro, quando Ele olha para mim através de Jesus, Ele fala: olha, Ele está justificado, Ele está perdoado, aleluia, e eu vou alcançar a sua vida, e eu vou mudar a sua história, e eu vou perdoar os seus pecados, aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Nós vamos virar embaixadores, vai falar aqui. Mas antes de embaixador, eu quero falar que Deus, Ele quer ter um encontro com você nessa noite. O Senhor, Ele quer restaurar com você nessa noite aquele compromisso. O Senhor, Ele quer nessa noite, aleluia, que nós tenhamos autoridade de entrar, aleluia, como diz a palavra do Senhor, no Santo dos Santos. Aleluia, aleluia. Muitas vezes a nossa vida pastoral é difícil, eu falo muito isso, né? Muitas vezes a nossa vida é difícil, e o ser humano peca, e o ser humano fica com vergonha de Deus, e o ser humano não quer vir à casa do Senhor, porque está com vergonha de Jesus. Aleluia. E ele não coloca um louvor na sua casa, aleluia, ele não ora, ele não lê a Bíblia, porque ele está com vergonha de Deus, aleluia, por causa de algo que aconteceu na sua vida, na sua caminhada, naquela semana, naquele dia, e se entristece e se afasta do Senhor. Mas eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus, Ele morreu, aleluia, pelos nossos pecados. Se nós pedimos perdão ao Senhor, os nossos pecados, eles são perdoados na hora, aleluia. Não é depois, não precisa, aleluia, faltar no culto, não precisa se afastar do Senhor, porque um dia eu vi, não afasta não, volta para o Senhor. O Senhor, Ele te chama de volta nessa noite, e Ele fala: volta, meu filho, o seu lugar está aqui, volta, meu filho, eu sinto a sua
morreu, aleluia, na cruz do Calvário, e Ele preparou um lugar para você. Você tem lugar na casa do Senhor, você tem lugar no reino de Deus, você tem lugar nos céus. O Senhor, Ele preparou, aleluia. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele é longânimo. Apóstolo Pedro, ele diz que o Senhor ainda não voltou, porque Ele é longânimo, porque Ele está esperando eu e você se reconciliar, para Ele voltar e ir junto para a glória. Ele não quer que nós nos percamos, Ele não quer que nós paremos, Ele não quer que nós desanimemos, Ele quer que nós continuemos, que nós busquemos a Sua face, que nós busquemos a Tua palavra. Aleluia. E quando nós fazemos isso, no versículo 17, eu estou louvando a Deus por conseguir ir até o final, aleluia. O apóstolo, ele vai dizer: todas as coisas já passaram, aleluia. Não importa o que aconteceu na minha vida, se eu entrego a minha vida ao Senhor, é uma nova história. Tudo já passou, aleluia. E Deus tem uma história de bênçãos para a sua vida. E é isso que eu vim dizer nessa noite, que Deus tem um novo tempo para você na sua vida. Um novo tempo de vitória, um novo tempo de conquista, um novo tempo de cura, um novo tempo de portas abertas, um novo tempo de salvação, um tempo de alegria, de regozijo na casa do Senhor. Deus tem um novo tempo para você, meu irmão, para você, minha irmã. Ele apenas fala: vem, volta, se aproxima, não sai. Aleluia, aleluia. Ele é poderoso para perdoar pecados. E depois que Ele perdoa, tudo se passou. Versículo 17 diz assim, aleluia. E assim, se alguém está em Cristo, aleluia, é nova criatura. Já passou. Você é uma bênção. Você é servo do Senhor. Você é vaso do Senhor. Você é profeta do Senhor. Você é vaso, aleluia. Você é soldado. Você é atalaia. Você é servo do Deus Altíssimo. Geração santa, sacerdócio santo, eleito, escolhido por Deus para realizar boas obras. Então eu não tenho que voltar, eu tenho que continuar na presença do Senhor. E viver esse novo tempo do Senhor, viver esse novo tempo com autoridade, viver esse novo tempo, aleluia, com amor. E para finalizarmos, meus irmãos, aleluia, aleluia, o versículo 20 vai dizer, aleluia: portanto somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, aleluia, pedindo que vocês se reconciliem com Deus. Nós somos embaixadores de Deus. Essa palavra, aleluia, que o irmão Eduardo está falando nessa noite, nos aproximemos de Cristo, não paremos na caminhada, vamos continuar na presença do Senhor. O Senhor, Ele quer te salvar, o Senhor, Ele quer te usar. Essa mesma palavra, nós somos embaixadores, aleluia, da salvação, para falar da salvação de Cristo. Que coisa maravilhosa, quando a gente estamos no ponto de pregação, e se dá a oportunidade, e os irmãos pregam com tanto amor. Coisa maravilhosa quando uma alma levanta sua mão e fala que precisa voltar para o Senhor. Porque isso, nós somos embaixadores de Deus. E aonde nós vamos, nós temos que levar essa mensagem, a mensagem do Senhor Jesus Cristo.